O povo brasileiro não sabe conversar. Pelo menos é isso que muitos portugueses pensam. Os estágios de decomposição. Ir a, ir no, na. Quando você vai a algum lugar. Porém, contudo, entretanto, todavia, pequeno jumento, você não vai na praia, você não vai no cinema, você não vai no cabeleireiro, você vai à praia, ao cinema, ao cabeleireiro. Entender o jeitão do brasileiro falando pode ser uma missão quase impossível, principalmente se você não está acostumado com o ritmo, as gírias e as peculiaridades desse diálogo todo. Agora pensa só, num português que, em um piscar de olhos, troca uma ideia com um sulista e 5 minutos depois está lá batendo papo com um baiano, coisa super comum em Portugal. E por acaso, se ainda tiver o azar de conversar com a portuguesa mineira, aí só acabou com tudo. Mas por outro lado, vocês já tentaram entender um açoriano? Olha, confesso que até hoje não consegui desvendar completamente o que eles estão a dizer. Se fala tudo em inglês. Aliás, a única coisa que havia lá escrita em português eram os sinais de... Mas, enquanto lá em Portugal rola essa salada linguística num país relativamente pequeno, aqui no Brasil essa mistura toda é quase que natural. Afinal, com todo esse tamanho dos dois países, quem será que tem mais dificuldade de se entender? Será que é o brasileiro que não sabe conversar ou será que é o português que se enrosca nas palavras? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Chu, sejam bem-vindos ao canal Portuguesa Mineira e hoje vamos trazer um vídeo num formato diferente. E uma das coisas que eu queria comentar com vocês é em relação à forma como o brasileiro fala e o português super reclama desse jeitinho. E uma das coisas que eu mais achei difícil quando cheguei aqui no Brasil foi conseguir conversar e entender o que as pessoas estavam falando comigo. Tanto para mim foi difícil, como também para as pessoas foi bastante complicado entenderem o que eu estava falando. Mas você sabe o que é mais curioso? Eu realmente pensei que não teria essa dificuldade, já que passei minha vida toda assistindo novelas e ouvindo músicas brasileiras na televisão. Mas o que eu não sabia é que o jeito que se fala nas novelas e músicas não chega nem perto do modo que os brasileiros conversam no dia a dia. Então, você consegue imaginar como foi chocante para mim falar com as pessoas cara a cara. Parecia outro idioma. Como eu preciso me comunicar com muitas pessoas e de diferentes regiões o tempo todo, por causa do meu trabalho, eu decidi ir um pouco mais fundo e tentar entender as principais diferenças linguísticas regionais aqui do Brasil. E mal sabia eu que a Toca do Coelho é muito mais abaixo. Em Portugal também temos os nossos regionalismos e vícios de linguagem, mas nada comparado com o Brasil. No início eu pensava na diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal como uma coisa linear. Vou dar um exemplo para vocês. Barbequim é uma furadeira, a pia é o vaso, a bica é o cafezinho. Mas para a minha surpresa não é bem assim que as coisas funcionam. O Brasil é um país vasto e diversificado, tanto em termos geográficos quanto culturais. E essa diversidade se reflete nas diferenças linguísticas e regionais presentes em todo o território. Algumas das principais características linguísticas e regionais do Brasil incluem sotaques, vocabulário, expressões idiomáticas e até mesmo diferenças na gramática. Nas diferenças dos sotaques, eu consegui dividir em 3 grandes grupos. A galera do Nordeste, o pessoal do Sul e nós aqui, do Sudeste. Mas mesmo assim, ainda tem muita diferença dentro destes grupos. Gente, é muito difícil entender vocês. Porque além dos sotaques e pronúncias, ainda tem as gírias e expressões regionais típicas da região. Eu sei que, por exemplo, no Rio Grande do Sul é comum ouvir expressões como bah, tchê, guri, como muitos inscritos falam aqui no canal para mim. Inclusive essas dúvidas que eu tô mencionando aqui para vocês, vários inscritos comentaram e eu questionei o que era, porque eu não sabia. E como se já não fosse difícil o suficiente, ainda tenho que tentar entender problema, cérebro, diminuindo, você... e outras coisas como essas. Eu ainda preciso aprender que o uso de pronomes pode variar regionalmente. Por exemplo, o uso do tu e vós é mais comum em algumas regiões, enquanto em outras o você é predominante, como no caso de Minas Gerais, onde eu vivo. E gente, eu nunca vou me acostumar com o gerundismo, mas eu confesso que acho engraçado quando a atendente do celular me fala: "Oi Chu, agradecemos o seu contacto, eu vou estar transferindo a sua chamada." Já a diferença para o português de Portugal é simples, basta você se imaginar com um ovinho de codorna na boca e pronto, seja feliz.
Depois substitui os Cs pelos Vs e pronto. Não vamos queimar etapa. Aprendeu a falar como a galera do norte de Portugal. Porém, lá em Lisboa e centro, os alfacinhas, para quem não sabe, eu sou alfacinha, falam de uma maneira que pode ser considerada mais neutra em comparação com as outras religiões. O S no final das palavras pode ser pronunciado mais como um X, como por exemplo aquela expressão que o brasileiro adora brincar que é ora pois pois. E mais a sul, especialmente no Alentejo e no Algarve, pode-se notar uma pronúncia mais arrastada e a influência dos elementos dialetais. Existem diferenças significativas no vocabulário utilizado. Por exemplo, a palavra para se referir a uma pessoa do sexo masculino pode ser rapaz no norte e miúdo no sul. E assim como no Brasil, cada região tem suas próprias gírias e expressões. Por exemplo, em algumas áreas pode-se usar a expressão estás a ver para perguntar se a pessoa entendeu, enquanto em outras regiões pode-se usar estás a perceber. Tanto em Portugal como no Brasil, os motivos dessas diferenças são bem parecidos. Obviamente com diferenças mais expressivas no Brasil do que na minha terrinha lusitana. Em geral, as variações ocorrem por mistura de diferentes etnias durante os descobrimentos, isolamento geográfico, o que é mais comum no Brasil, mas também ocorre mais a norte de Portugal, a chegada de imigrantes de diversas partes do mundo, tanto em Portugal como no Brasil, e a cultura e tradições locais. Portanto, para mim, afirmar que o povo brasileiro não sabe conversar apenas demonstra uma ignorância gigantesca por parte de alguns. Se eu que estou inserida há 6 anos nessa cultura ainda não domino todas as variações, sotaques e gírias nem do estado que eu estou vivendo, imagina para alguém que nunca pisou aqui tentar compreender tudo isso. Na verdade, eu acho que nem os brasileiros conseguem entender todas as variações que existem por aqui. Então, quando alguém pede para eu falar sobre as diferenças de palavras entre Portugal e Brasil, eu realmente fico sem ter como responder com exatidão, porque tudo depende. Vou contar aqui um babado para vocês. Vocês acreditam que só ontem eu aprendi que as larvinhas da mosca se chamam tapuru e bigatô, ou bigató, não sei, me confirmei aqui a pronúncia. Bem, agora só falta a gente descobrir qual é a língua que os açorianos falam. Se vocês souberem, comenta aqui embaixo. Mas e vocês? Qual foi a última palavra nova em português que você descobriu? Deixa aqui nos comentários para me ajudar a expandir meu brasileirês. E se curtiu, já deixa o like e se inscreve para ajudar o meu trabalho. Eu sou a Chu e te vejo no próximo vídeo. Fui!